E aí, gente, tudo bom? Bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando nesse período difícil que a gente tem vivido, né? Essa quarentena aí forçada, mas enfim, com união, com consciência, com cuidado que nós vamos vencer esse período. E mesmo, infelizmente, não podemos estar todos juntos ainda, mas podemos estar juntos virtualmente. Então, estamos dando início aí a essas aulas virtuais, beleza? Então, vamos lá. Retomando aí o conteúdo, em sala de aula, nós comentamos, já lemos bastante sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês fizeram pesquisa, temos tido um bom desenvolvimento na disciplina, e aí ficou faltando a gente concluir, né? Então, vamos concluir esse conteúdo para que nós possamos dar continuidade a outro. Então, vejam, é importante lembrar para vocês que a Primeira Guerra Mundial ela é basicamente aí um estopim, aí um início para o que viria a Segunda Guerra Mundial, a tão famosa aí, a Grande Guerra, a maior delas até hoje na história da humanidade. São dois acontecimentos trágicos que trazem consequências até os dias de hoje e que infelizmente ocorreu. Eu gostaria muito que fossem ocasiões que pudessem ter sido evitadas, mas hoje, com as consequências, os países aí procuram da melhor forma possível evitar os conflitos armados por causa das consequências causadas aí pelas duas grandes guerras, assim como nós comentamos. Então vejam, a Primeira Guerra Mundial, como nós já comentamos, sabemos que foi marcada mais por algumas características que vocês mesmos pesquisaram, que são basicamente aí pontos políticos, enquanto que a Segunda Guerra Mundial, como eu comentei para vocês, tem um aspecto mais moral, embora a política esteja sempre envolvida. Claro, é impossível, tudo isso aqui é política, ocorreu por causa das organizações políticas, principalmente de ideias que vocês pesquisaram, como por exemplo a ideia do nacionalismo e também do neocolonialismo. A questão da superioridade cultural, da força política que os países estavam exercendo, ainda por causa dos impérios que existiam durante a Primeira Guerra Mundial e que muitos foram extintos após ela. Mas, embora as características políticas, pela força em que os países estavam querendo exercer uns sobre os outros, a Segunda Guerra Mundial teve um caráter mais moral, e bastante moral, e aí deu como consequência aí a pior guerra da história da humanidade. Mas, enfim, sobre a Primeira Guerra Mundial, ocorrida que durante as fases da guerra chegou um momento em que os conflitantes não estavam mais conseguindo lidar, mais especificamente a aliança, a Tríplice Aliança. E aí o que aconteceu é que, embora as invasões, os conflitos continuassem a ser mantidos, a verdade é que os países estavam perdendo recursos, os danos estavam começando a ser irreparáveis. As vidas perdidas nem se fala, ela ultrapassa qualquer dano econômico, as vidas são sempre a prioridade. Embora eu acredite que nesse período a força exercida pelos países era bem mais importante do que a vida, né? Nós temos aí como consequência muitos mortos que muitas vezes nem correspondiam aos ideais do país em que eles viviam. Então, pelo que morreram, é um dilema moral que nós podemos enfrentar e questionar. Isso é plausível, é uma dúvida válida, é um questionamento válido. Mas, no que se refere ao que marca o final da guerra, é justamente pela perca da força, também a entrada dos Estados Unidos na guerra em oposição à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, que marcou aí com força o fim da guerra. A verdade é que as estratégias militares e os recursos não estavam mais dando conta. E aí foi necessário uma rendição, foi necessário um armistício assinado aí pela Alemanha para que a guerra chegasse ao seu fim. E aí, o que aconteceu? Quais são as principais características que marcam, as consequências que marcam esse fim da Primeira Guerra Mundial?
É importante lembrar, gente, que essa Primeira Guerra Mundial, embora tenha, claro, os lados vencedores e perdedores, o lado vencedor não foi apenas o lado perdedor que saiu, o derrotado que saiu com pontos negativos. Na verdade, os vencedores saíram com um gosto amargo dessa vitória, não apenas por causa dos danos e das vidas perdidas, mas também por causa do sentimento de raiva, de angústia que ainda permaneceu no ar como consequência da Primeira Guerra Mundial. Mas vejam, durante uma das consequências foi o fim dos impérios alemão, austro-húngaro, russo e otomano. Vale lembrar aqui, gente, que a Rússia estava passando por um processo aí muito complicado de transição política, estavam aí passando por um reboliço. Também devido a isso, eles sofreram muitas consequências durante a Primeira Guerra Mundial, o que fortaleceu para acontecer algo que nós iremos estudar nas próximas aulas, que é justamente o processo de Revolução Russa e a formação para o tão famoso Estado da União Soviética, muito famoso aí pela implantação de sistemas políticos como, por exemplo, o comunismo. Mas a gente vai estudar isso nas próximas aulas. Então vejam, além disso, o Império Otomano, que teve suas terras aí divididas também, dando origem a outros países que até então eram detidos pelo Império Otomano, e também o Império Alemão, que também teve muitas de suas terras aí divididas e compartilhadas entre os vencedores. E aí, também, uma outra grande característica é que foram redefinidos alguns limites dos vencedores e perdedores. Em que sentido? Agora, foi definido pelos vencedores a boa parte da forma, da estrutura em que os países estavam se estruturando, os perdedores. A própria extinção dos impérios e a divisão de alguns dos territórios é um exemplo de uma redefinição de limites implantados aí não apenas para os vencedores, mas também sobre os perdedores. Além disso, nós tivemos novos estados. Um dos mais importantes deles, nós temos ali estados como a Polônia e a Tchecoslováquia, que também a Polônia, que na Segunda Guerra Mundial vai ter um papel aí muito importante, mas que nós iremos ver. Além disso, também ocorreu a divisão das colônias alemãs entre a França e a Grã-Bretanha. É muito importante a gente comentar sobre isso, gente, da divisão das colônias, porque a Alemanha foi a mais prejudicada como consequência aí da Primeira Guerra Mundial. Sabemos que na Segunda Guerra Mundial a principal causadora foi quem? A Alemanha. Acredito que isso seja um conhecimento de todos, embora a gente ainda vá ver mais aprofundamento sobre esse conteúdo. Mas a Alemanha ela foi a mais prejudicada nas consequências da Primeira Guerra Mundial, porque ela foi a quem foi atribuída a visão de vilã, a visão negativa, a visão de que eles foram os responsáveis aí pelo mal da guerra. E aí isso fez com que a Alemanha sofresse com a pressão dos países, dos seus opositores, dos países vencedores. Muitas das suas terras foram confiscadas, minas de carvão, regiões que eram dominadas pela Alemanha, elas foram separadas. Além de ter sido seu império ter sido destituído, boa parte dos seus territórios eles foram compartilhados, divididos e dando origem aí a outros países, assim como, por exemplo, a Polônia, como nós mencionamos. Então a Alemanha ela foi uma das mais prejudicadas, a mais prejudicada. Um dos pontos mais importantes também que nós precisamos compreender é a questão do nacionalismo. Lembra que foi um dos pontos principais que causou a Primeira Guerra Mundial? Então, o nacionalismo ele permaneceu. A noção dos países de levantar suas bandeiras, de vitoriosos, de perdedores, essa oposição de bandeiras, de países, de nacionalidades, ela deixou um gostinho de raiva, de ódio, de vingança
no período de pós-guerra, porque a noção de países querendo dominar uns aos outros permaneceu. E aí a Alemanha, como prejudicada, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu aí extremamente prejudicada, humilhada, o que viria dar origem aí ao novo Estado alemão, que viria dar origem ao próprio nazismo, que seria aí o grande causador da Segunda Grande Guerra. Então vejam como as duas guerras elas estão conectadas, elas estão interligadas. A Primeira Grande Guerra, ela serviu, embora as suas felicidades, ela serviu como o estopim, como a causa principal da Segunda Guerra Mundial. Não são momentos isolados, mas momentos que se complementam entre uma pausa entre as duas. E aí também vale ressaltar que a Itália também saiu muito prejudicada nesse período, porque a Itália teve muitas promessas, muitas coisas que foram prometidas à Itália pelos aliados, entretanto, no final da guerra, não só a Itália, mas como também a França, porém a Itália também foi a mais prejudicada, ela teve aí algumas promessas que não foram cumpridas. A aliança não cumpriu com algumas palavras, algumas promessas que fizeram a Itália, e isso fez com que a Itália também ficasse com um gostinho aí amargo na boca, porque por não ter sido contemplada com os benefícios que deveriam ser tomados para ela no pós-Primeira Guerra Mundial. É interessante pensar nisso porque a Itália viria a se aliar a quem? A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Então vejam o que estava acontecendo. E aí, a humilhação da Alemanha ela foi concretizada durante o Tratado de Versalhes, que foi um tratado aí, que impôs sobre a Alemanha diversas exigências, diversas imposições, diversas obrigações, basicamente limitando o país para que ele fosse castigado. Ele deveria pagar pelos danos aos outros países, pelos danos causados por toda a Primeira Guerra Mundial. Eles deveriam pagar, deveriam ajudar os países a se repor com um castigo. Além disso, eles também não poderiam produzir mais armas, eles não poderiam mais participar do que seria a corrida armamentista. Lembra da corrida armamentista? Que é quando os países começam a produzir armas, começam a produzir artefatos militares. A Alemanha não poderia mais fazer parte disso. Ela não poderia mais produzir algo em que ela poderia aí vir um novo conflito causado pela Alemanha. Mas, como nós veremos, não foi muito bem assim que ocorreu, tanto que ela voltou com tudo durante a Segunda Guerra Mundial, causada por ela própria. Mas aí vejam, a Alemanha foi a mais prejudicada e foi justamente esse um dos motivos que marcou aí a ascensão da Alemanha com um gosto de vingança, com a vontade e com o desejo de se reerguerem e entrar novamente aí na corrida nacionalista de domínio dos países, dos poderes. Um dos maiores beneficiados pela Primeira Guerra Mundial foi também os Estados Unidos, que conseguiu aí arrecadar grandes porções de dinheiro, ajudando os países aliados, até porque toda a guerra ocorreu aonde? Na Europa. E os Estados Unidos sabemos que fica na América do Norte. E aí a guerra não ocorreu lá, eles somente tiveram que se locomover para a Europa. Então seu território não foi atingido. Embora na Segunda Guerra o seu território vá ser atingido, mas eles foram muito beneficiados porque a guerra ocorreu na Europa. Então é importante a gente entender que os Estados Unidos, embora tenha crescido, já era uma potência, já tinha crescido bastante. Foi nesse período de guerra que os Estados Unidos cresceu realmente, se transformando em uma potência mundial que nós conhecemos hoje. Bom, gente, como atividade, eu quero que vocês pesquisem sobre o Tratado de Versalhes, que foi implantado aí contra a Alemanha. Eu quero que vocês pesquisem e levantem os principais pontos, as principais características do Tratado de Versalhes, para que vocês possam compreender bem o quanto a Alemanha foi castigada no período de pós-guerra.
e aí para que nós possamos dar continuidade no conteúdo, beleza? Qualquer dúvida, perguntem, falem aí e estamos juntos, beleza, gente? Até a próxima aula. Tchau, tchau.